A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Eclesiastes 2 até o capítulo 7 e Salmo 46 e 47. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas, Senhor, nos dê, Pai, acesso à Tua sabedoria, Senhor, para que a gente não venha focar na vaidade, Pai, mas naquilo que traz alegria para o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, o livro de Eclesiastes, capítulo 2, a gente já vê que Salomão ele já tem uma inclinação para se desviar, né, digamos assim. E o texto fala assim: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Então aqui a gente vê o próprio Salomão dizendo que tudo é vaidade, né? E que por tudo ser vaidade, ele acaba indo provar o gosto do mundo, né? Fazendo as coisas que agradavam os filhos dos homens, né? Agradavam as pessoas ímpias, né? Que estavam do outro lado da moeda, digamos assim. E isso é algo que a gente tem que até tomar cuidado, né? Tem uma outra passagem da Bíblia que diz pra gente, como é que se fala? Pra gente não invejar o ímpio, não invejar o injusto, alguma coisa assim, né? Não inveje a riqueza do injusto ou do ímpio, alguma coisa assim, né? Justamente por conta disso, porque às vezes a gente olhando de dentro, né? Vou dar um exemplo, às vezes a gente tem aquele ditado no mundo que diz que a grama do vizinho é mais verde, porque a gente às vezes, tendo tudo, acha que ainda precisa de mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa, quando não temos acesso, vamos buscar onde não devemos. E é exatamente aí que começa o nosso problema, porque do lado de fora tem as mesmas coisas que tem do lado de dentro. Então aqui a gente vê Salomão falando assim: eu fui buscar a felicidade e a felicidade não me supriu. Mas o que aconteceu? Creio eu que Salomão, ele por Deus ter dado direto a sabedoria para ele, eu acho que ele se engrandeceu em cima da sua própria sabedoria, sem levar em conta que a sabedoria não era dele, era de Deus, e ele estava acessando a sabedoria. Eu acho que esse foi o grande problema. Eu acho que talvez na cabeça dele, pelo que a gente lê nos textos, ele pensa assim: eu já sei tudo, eu já posso tudo, então eu vou fazer o que eu quiser. E eu não vou me desviar da sabedoria. Porque aqui no texto ele está falando exatamente isso. No 3, resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura. Ou seja, ele ainda está sendo guiado pela própria sabedoria, mas ao mesmo tempo está se sentindo louco. Ou seja, ele já não está mais se guiando pelo temor do Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria. Ele mesmo fala isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E só que ele fica com a sabedoria como se fosse dele, humana. E isso acaba pesando para ele mesmo, porque a carne humana, ela não suporta a sabedoria dada por Deus.
Para a gente conseguir discernir, manejar, manobrar a sabedoria que Deus nos dá acesso, nós temos que estar com o nosso coração ligados a Deus. Né? Se a gente for analisar os evangelhos, os evangelhos não, uma parte dos evangelhos, outra parte em Atos. Tem uma parte dos evangelhos que vai dizer que os judeus, os fariseus, eles ficavam, os religiosos ali, eles ficavam agregados debaixo do portífero, da portífera, eu acho que é esse o nome, que é uma das partes que restou do templo, do antigo templo de Salomão, aonde ali foi construído em volta o templo de Herodes, né, que era a réplica do templo de Salomão, do templo, certo? Sobrou um pedacinho que ainda era do templo original. Então eles se baseavam embaixo daquilo. Então, tipo assim, eles ficavam, em vez deles buscarem acesso a Deus, eles ficavam debaixo daquela proteção, achando que ali eles tinham o que eles precisavam, né? Eles ficavam numa sombra, digamos que eles ficavam numa sombra desprotegida, né? Digamos assim. E ao mesmo tempo, do outro lado da moeda, a gente tem em Atos a palavra dizer, se eu não me engano, em Atos, dizendo que a sombra de Pedro curava. Ou seja, eles se apegavam a algo que foi construído por mão de homens e que eles achavam que resolvia alguma coisa, mas que não resolvia nada. Porque eles conheciam a história de Salomão. Eles conheciam que quando Salomão mandou construir o templo, ele fez sacrifícios e Deus realmente esteve no templo, encheu o templo de glória. Então eles se apegaram àquilo e ficaram ali naquela sombra achando que eles estavam protegidos. Enquanto isso, do outro lado, Deus estava usando a sombra de Pedro para curar. Só que Deus estava usando a sombra de alguém que andava na liberdade de Cristo e não na prisão de homens, né? Então a gente tem que entender que a sabedoria que Deus dá, a gente tem que saber manejar ela de uma forma que o Espírito de Deus nos guie. Então Pedro manejava o poder recebido por Deus da forma como o Espírito queria. Às vezes, se marcar, Pedro nem sabia que a sua sombra curava, né? Pelo menos eu não me lembro de ter lido que Pedro sabia que a sombra dele curava. Só fala que onde Pedro passava, a sombra dele curava, né? Acho que Pedro sabia, que não é besta também, mas digamos assim, imagino que Pedro nem sabia. Só que ele andava conforme o Espírito queria. Então se o Espírito mandasse ele para lá, ele não ia para cá, ele ia para lá. E ali o Espírito sabia que ia ter alguém que a sombra dele ia curar. Agora, para os religiosos não, eles ficavam tão fechados naquilo que eles achavam que era todo o poder da sabedoria, porque foi o próprio Salomão que construiu, que eles não prestavam para nada. Literalmente eles não prestavam para nada, só para piorar as coisas. Então, para a gente, até para estudar a Bíblia mesmo, para a gente encerrar, até para estudar a Bíblia, a gente pede acesso à sabedoria de Deus, mas de uma forma que o Espírito nos guie, uma forma que o Espírito Santo nos mostre, nos revele coisas aqui. A gente conhece há tanto tempo a gente conhece a Bíblia, mas a gente fica tão, parece que explode uma bomba na nossa cabeça cada vez que a gente ouve, um pregador diferente falando sobre algo, você fala, cara, como assim? Eu não vi isso aí antes. Ou até a gente mesmo. Eu tava lendo ali aquela hora no sofá que você falou assim, moça, você tá chorando? Eu vi um negócio que eu falo, mano, eu passei por aí, como é que eu não vi isso? E é algo que você fala, mano, como assim? Tava lá. Então é algo que a gente precisa que o Espírito Santo nos guie. Porque senão é só mais um livro, é só mais um texto. E não é isso que Deus quer. Deus quer nos dar acesso à sua sabedoria, mas Ele primeiro quer que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Quer falar alguma coisa? Sim, só repetindo assim, mas com meu entendimento. Porque aqui pra mim fala que ele experimentou todos os prazeres, né? Uhum. O seu tá felicidade, o meu é prazeres, o que pra mim faz mais sentido. Porque ele quis experimentar todos os prazeres e é aí que ele se perde. Porque como ele mesmo disse, a sabedoria é temer ao Senhor. Então se ele tivesse, ao invés de ficar focando no que ia fazer ele feliz e temer ao Senhor, ele seria feliz.
né? Mas não, ele focou em pensar assim, eu sou o rei, eu sou sábio e eu vou fazer tudo que eu quiser. Ao invés de só temer o Senhor. Se ele tivesse seguido só nesse pensamento, nessa verdade, nada disso teria acontecido, porque ele fala o tempo todo aqui, que sentido faz? Tudo é levado pelo vento, nada faz sentido. Então é uma pessoa frustrada, né? Que teve um encontro com Deus por 2 vezes. Sim. E se perdeu dessa maneira, porque frustrado ele não temeu ao Senhor. E é isso, eu acho que quando você teme ao Senhor, tudo que você vai fazer, o Espírito Santo ele te direciona ou ele te confronta. Sim. Então você vai acabar indo pelo caminho certo. E até os processos acabam te deixando feliz. Né? Até as dificuldades acabam te deixando feliz. Porque aí você está sendo guiado literalmente pelo Espírito Santo. E ele percebe isso, né? Porque no 3:14, no meu texto, na parte B, fala: o propósito de Deus é que as pessoas o temam. 3:14? Porque se assim o tememos, nós não vamos fazer o que é errado. Porque tudo você vai pensar, será que Deus se agrada? Será que Deus aprova, né? Não, deixa eu buscar o Senhor, deixa eu buscar a direção. Então, para tudo, né? Temos que temer ao Senhor. Sim. É isso. É isso, então. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por meditar na Tua Palavra. Senhor, nos ensine, nos dê, Senhor, esse dom, Pai, de temerança, Senhor, de temer a Ti. Senhor, para que tudo que a gente venha fazer agrade aos Teus olhos e não aos nossos próprios, Senhor. E que a gente venha se alegrar, de Te alegrar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Tchau.